que esse tema ele é muito interessante. Quando a gente traz a perspectiva da formação de mediadores para um contexto como, por exemplo, de um gerente de projetos que você trouxe, né? O gerente de projetos, do que eu entendo na sua formação, ele passa, entre outros temas, a falar muito sobre metodologia, de como fazer gestão de um projeto, apresentação de resultados, cuidar do que eles chamam dos stakeholders, né, que são todos esses players que você falou, funcionários internos, terceiros, cliente, o dono do espaço, enfim, você tem uma série de pessoas, cada um tem os seus interesses, né? Qual é normalmente o desafio maior do gerente de projetos, até da experiência que eu tenho profissional? Esse gerente de projetos, ele geralmente é o hub, ele é o elo entre todos esses stakeholders, esses players, né? E geralmente sobra para ele conseguir fazer as amarrações e os acordos, né? E muitas vezes ele percebe que colocar todas as pessoas na mesma mesa de negociação parece mais difícil de sair com o resultado do que ele intermediando isso. Então ele começa a assumir para ele um papel que não é bem dele. O papel do gerente de projetos é garantir o método, garantir os prazos, garantir a comunicação adequada, garantir que todos andem dentro daquilo que foi projetado e programado, né? Mas ele acaba incorrendo em outras responsabilidades que ele começa a assumir para ele, porque ele percebe que sem isso, o trabalho dele de garantir prazos e acordos começa a sair dos trilhos. Esse lugar, às vezes, pode ser muito solitário, né? E talvez isso possa trazer e acarretar questões de saúde, estresse, burnout, enfim. Começam a acontecer coisas porque você fica num lugar de muita sobrecarga, de responsabilidades que não são suas, mas que você assumiu, de às vezes um olhar de que você está muito sozinho naquilo, porque você não pode contar com as outras pessoas, elas não conseguem dialogar numa mesa, e você começa talvez a assumir um caminho, que é um caminho de protagonismo, mas é um protagonismo talvez aquele mais tradicional, aquele que a gente arregata as mangas e fala, vamos fazer esse negócio acontecer agora, que talvez seja a maneira como a gente aprendeu e foi até educado. Eu acredito que a mediação e a formação de mediadores, ele traz uma outra proposta de protagonismo. Um termo que eu tenho começado a usar agora, que eu falo de protagonismo colaborativo, aonde o seu papel não é trazer as soluções para os problemas apresentados, mas o seu papel é de orquestrar e de criar um espaço para que todos possam colaborar com as decisões que precisam ser tomadas. Não é bobagem dizer que uma solução feita a 4 mãos, ela provavelmente é muito mais interessante do que uma solução que uma cabeça só pensou. Então, hoje, às vezes, a gente troca muitas cabeças pensando por uma só porque a gente quer acelerar o processo, porque a gente acredita que juntar muitas pessoas dá muita confusão, muita divergência, né? Mas o mediador sabe, o mediador tem esta habilidade e foi treinado para, ao colocar pessoas juntas, porque acreditamos que pessoas juntas solucionam melhor problemas, sustentar um espaço para que esse diálogo seja produtivo, para que as ideias possam surgir, para que as ideias possam se somar e, acima de tudo, ele perceber que o lugar dele enquanto gerente de projetos não é resolver todas as buchas sozinhos, mas é de chamar as pessoas para o jogo e criar um espaço de fato colaborativo, um espaço em que haja troca, um espaço em que as ideias possam se somar. É simples? Não é tão simples, mas daí também o mediador tem os recursos para fazer isso.